Então, antes de começar essa aula, eu quero falar uma coisa que eu vejo acontecer o tempo inteiro, principalmente quando a gente entra em assuntos como dor, DTM, bruxismo e fotobiomodulação. Muitas vezes, quando o resultado não aparece como o profissional esperava, qual é a primeira coisa que acontece? A culpa vai para o equipamento. O meu laser não funciona. Esse aparelho não é bom. Eu usei e não tive resultado. Mas aí vem uma pergunta que eu gosto de fazer. Você realmente leu o manual do seu equipamento? Você sabe exatamente qual é a potência dele? Quais comprimentos de onda ele possui? Como ele entrega essa energia? Você sabe calcular ou interpretar a dose que está utilizando? Porque não adianta ter um excelente equipamento e não conhecer aquilo que está nas suas mãos. Eu sempre gosto de fazer uma comparação muito simples. Uma Ferrari é um carro extraordinário, mas coloque uma Ferrari para trabalhar todos os dias numa estrada de terra cheia de buracos, como se fosse um veículo feito para fazenda. Daqui a pouco você vai falar que a Ferrari é ruim, e não é. Você simplesmente está utilizando uma excelente ferramenta da maneira errada. Com o laser acontece exatamente a mesma coisa. E isso vale para dentistas, fisioterapeutas e para os diferentes profissionais da saúde habilitados que trabalham com dor, reabilitação e fotobiomodulação. Não existe laser milagroso, não existe equipamento que faça diagnóstico por você. E não existe protocolo que consiga corrigir uma indicação errada. Antes de pensar em qual laser utilizar, nós precisamos entender quem é esse paciente, qual é o diagnóstico, em que fase aquele quadro se encontra e qual é o objetivo daquela aplicação. É justamente por ver essa dificuldade todos os dias que nasceu o Atlas da fotobiomodulação. O Atlas foi desenvolvido para o profissional não precisar ficar tentando descobrir sozinho onde aplicar, quanto tempo utilizar, quais pontos trabalhar ou como estruturar um protocolo. Ali estão reunidos protocolos, pontos de aplicação, parâmetros, tempos de tratamento, anatomia, explicações e aulas. E esta aula, inclusive, eu decidi deixar aberta ao público justamente para vocês conhecerem um pouco de como funcionam as aulas que acompanham esse trabalho. Existem outros conteúdos e aulas exclusivas, mas eu quero que quem ainda não conhece tenha a oportunidade de entender a profundidade desse projeto. E agora nós demos mais um passo. O aplicativo Snap Photon já está no ar. Estamos na fase de lançamento, inclusive com condições promocionais de lançamento, e ele foi pensado justamente para tornar tudo isso muito mais prático no dia a dia do profissional. E isso é só o começo. Muito em breve nós vamos concentrar ainda mais recursos dentro dele. Ficha de anamnese, cadastro de pacientes, possibilidade de anexar informações e documentos, integração com inteligência artificial. E uma coisa que eu considero extremamente interessante, você poderá trabalhar também com as informações do próprio equipamento que utiliza. Você poderá anexar o manual do seu laser para que a inteligência artificial tenha essas características como referência e consiga ajudar a adaptar determinadas perguntas e respostas à realidade daquele equipamento. A proposta é praticamente colocar um professor particular dentro do seu consultório, não para substituir o diagnóstico do profissional, não para substituir raciocínio clínico, mas para facilitar o acesso à informação e ajudar o profissional a utilizar melhor aquilo que já tem nas mãos. Porque no final das contas é exatamente sobre isso que esta aula vai falar. Não é simplesmente sobre ter um laser, é sobre saber quando usar, por que usar, como usar e principalmente quando não usar. Agora eu preciso dar outro puxão de orelha em vocês. E quem acompanha o canal há algum tempo sabe que eu já falei disso várias vezes. Eu estou aqui há mais de 9 anos produzindo conteúdo. Aulas, protocolos, explicações, pesquisas, materiais gratuitos. E existe uma coisa que infelizmente prejudica muito o canal: a falta de interação. Tem muita gente que assiste a aula inteira, pega a informação, salva o protocolo, utiliza o conteúdo e vai embora. Não dá um joinha, não comenta, não compartilha,
não ajuda o conteúdo a continuar chegando a outros profissionais. E eu já tentei lembrar durante os vídeos. Dá o like, deixa o joinha, compartilha, comenta, dá o hype. E quer saber? Eu cansei de interromper a aula para pedir isso. Então eu não vou ficar parando esta aula inteira para pedir curtida. Vou pedir uma única vez. Se este conteúdo está ajudando você, dá essa força para o canal agora. Curte o vídeo, comenta alguma coisa e compartilha com algum profissional que também possa aproveitar essa informação. Porque isso mostra para mim que vale a pena continuar deixando aulas desse nível abertas para todo mundo. Se continuar acontecendo aquilo que eu tenho observado, muita visualização e pouquíssima interação, as próximas aulas completas desse nível vão ficar restritas aos membros e às pessoas que fazem parte dos nossos projetos, seja através do Atlas da Fotobiomodulação, seja através do Snap Photon. Porque chega uma hora em que a gente também precisa valorizar quem valoriza o conteúdo. Desculpa o puxão de orelha, mas depois de mais de 9 anos aqui no canal, eu acho que eu ganhei o direito de falar isso para vocês. Agora sim, para quem ainda não me conhece, eu sou Tércio Ribeiro, consultor em fototerapia laser e LED, com 17 anos atuando e estudando a utilização dessas tecnologias em diversas áreas da saúde. Meu trabalho é estudar, pesquisar, organizar e transformar esse conteúdo técnico em uma linguagem que ajude os profissionais da saúde a compreender melhor os equipamentos, os parâmetros e os protocolos disponíveis. E hoje nós vamos entrar em um assunto extremamente importante: dor orofacial, DTM e bruxismo. Mas eu quero que você já entre nesta aula com uma ideia muito clara. Nós não vamos começar pelo laser, nós vamos começar pelo diagnóstico, porque nada é para todo mundo. E um excelente laser utilizado no paciente errado, no momento errado, ou com um objetivo errado, não vai entregar aquilo que você espera. Então vamos entender primeiro o problema, depois nós vamos entender onde a fotobiomodulação pode entrar e, tão importante quanto isso, onde ela não deve ser a primeira escolha. Agora sim, vamos começar. Dor orofacial e DTM. Começar pelo diagnóstico. A dor orofacial é um dos grandes desafios da prática clínica porque ela não cabe em uma explicação única. A região da face reúne músculos, articulações, dentes, estruturas cervicais, nervos, vasos, componentes do sistema nervoso central e fatores psicossociais. Tudo isso pode participar da experiência de dor. Quando falamos em DTM, estamos falando das disfunções temporomandibulares, um conjunto de condições que podem envolver a articulação temporomandibular, os músculos mastigatórios e estruturas relacionadas. Algumas manifestações são predominantemente musculares, outras são predominantemente articulares e muitos pacientes apresentam componentes mistos. Por isso, o primeiro erro é transformar DTM em sinônimo de problema de articulação. O segundo erro é transformar qualquer dor facial em bruxismo. E o terceiro é começar o tratamento pelo recurso antes de entender o problema. O raciocínio precisa ser inverso. Primeiro vem a história clínica, depois o exame, depois, quando necessário, os exames complementares. E somente então se organiza o plano terapêutico. Na anamnese, perguntas simples podem mudar completamente a interpretação. Quando essa dor aparece, ela é pior ao acordar ou piora ao longo do dia? Mastigar aumenta a dor, abrir a boca piora, a sensação de peso, a dor em repouso, existe estalido, existe travamento, o paciente percebe apertamento, há sono não reparador, ronco, pausas respiratórias percebidas por outra pessoa, refluxo, ansiedade, estresse, uso de medicamentos ou aumento recente de carga emocional? Percebam que essas perguntas não servem apenas para dar um nome ao quadro, elas ajudam a identificar mecanismos. Uma dor que aumenta com a função sugere um componente diferente de uma dor espontânea, constante e pouco relacionada ao movimento. Uma dor localizada sobre a articulação durante carga
não é interpretada da mesma forma que uma dor difusa em masséter, temporal ou região cervical. Também é importante entender que imagem não substitui clínica. Tomografia e ressonância podem ser fundamentais em situações específicas, mas são exames complementares. A imagem mostra estrutura em determinado momento. O exame clínico procura reproduzir o sintoma, entender o movimento, localizar a origem provável e relacionar aquilo com a história do paciente. Isso é muito importante para o laser. Se o profissional ilumina uma região apenas porque ali existe dor, sem saber se aquela dor é local ou referida, pode estar tratando a consequência e ignorando a origem. Em alguns casos, a fotobiomodulação pode ajudar no controle sintomático mesmo assim, mas o resultado tende a ser limitado se o fator perpetuante continuar atuando. Então guardem essa sequência: queixa, história, exame, hipótese diagnóstica, objetivo terapêutico e só depois escolha do recurso. O laser entra depois do raciocínio, não antes dele. Dor periférica, modulação e sensibilização central. Para entender por que alguns pacientes respondem rapidamente e outros têm uma evolução muito mais difícil, precisamos falar um pouco sobre o caminho da dor. Quando um tecido sofre um estímulo nociceptivo, existe uma sequência de processos. O estímulo é convertido em sinal, esse sinal é transmitido, modulado e finalmente percebido pelo sistema nervoso. Em uma situação simples e aguda, muitas vezes existe uma relação relativamente direta entre o tecido envolvido e a dor percebida. Mas dor persistente é diferente. O sistema nervoso não funciona como um fio elétrico passivo. Ele aprende, adapta, amplifica ou reduz sinais. Quando a entrada nociceptiva se repete por muito tempo, quando existe sono ruim, estresse persistente, hipervigilância, catastrofização, ansiedade, comorbidades dolorosas ou outros fatores, a modulação pode se alterar. É nesse contexto que aparece o conceito de sensibilização. Em termos simples, o sistema pode ficar mais responsivo. Estímulos que antes seriam toleráveis passam a provocar mais dor. A área dolorosa pode se ampliar. A dor pode persistir mesmo depois de parte do problema periférico ter melhorado. O paciente pode apresentar dor referida, aumento de sensibilidade e respostas desproporcionais a estímulos relativamente pequenos. Isso explica por que uma terapia isolada nem sempre resolve um quadro complexo. Se existe um componente predominantemente periférico, trabalhar musculatura, inflamação local, função e carga pode produzir uma resposta muito boa. Quando há forte participação central, o plano precisa ser mais abrangente. E aqui existe um ponto importante. Dizer que existe sensibilização central não significa dizer que a dor é imaginária. A dor é real. O que muda é a forma como o sistema nervoso está processando aquela informação. Na prática, nenhum profissional pode suspeitar de maior participação central quando encontra dor difusa, dor referida distante do local palpado, múltiplas regiões dolorosas, hipersensibilidade, longa duração do quadro, resposta exagerada a estímulos e associação com outros distúrbios de dor. Isso não é um diagnóstico feito por uma única característica, mas um conjunto de sinais que precisa ser interpretado. E onde o laser entra? A fotobiomodulação pode ser muito útil no componente periférico e pode contribuir para reduzir a entrada nociceptiva que alimenta o sistema. Se o profissional consegue reduzir dor muscular, inflamação local e irritabilidade de determinados pontos, ele diminui parte do volume de informação nociceptiva que chega ao sistema nervoso. Mas o laser não substitui o manejo do sono, do comportamento, da carga funcional, da fisioterapia, da odontologia, da fonoaudiologia, da psicologia ou de outras áreas quando elas são necessárias. Em quadros complexos, a potência está justamente na integração. Esse raciocínio evita duas armadilhas. A primeira é achar que o laser serve para tudo.
A segunda é achar que, se uma sessão não resolveu um quadro de anos, a tecnologia não funciona. O resultado precisa ser interpretado dentro do mecanismo e dentro do tempo biológico daquele caso. Diferenciando componentes musculares e articulares. Vamos separar agora alguns elementos que ajudam a organizar o raciocínio entre componente muscular e componente articular. Nas DTMs musculares, a dor costuma ter relação importante com função. O paciente pode relatar desconforto ao mastigar, fadiga depois de usar a musculatura, sensação de peso, rigidez ao acordar ou piora no final do dia. Durante a palpação, o profissional pode reproduzir a dor familiar do paciente em músculos como masseter e temporal. Dependendo do quadro, pode haver dor local, espalhamento próximo ao músculo ou dor referida para outra região. A expressão dor familiar é importante. Não basta encontrar um ponto que dói quando é apertado. O que interessa é saber se aquela dor reproduz a queixa que trouxe o paciente ao atendimento. Muitas pessoas têm sensibilidade em algum ponto muscular sem que aquilo seja a origem do problema principal. Quando a dor se espalha além da área imediata, especialmente quando aparece distante do ponto estimulado, cresce a necessidade de avaliar mecanismos de sensibilização e integração central. Isso muda a expectativa de resposta e muitas vezes exige uma abordagem multidisciplinar. Nas condições articulares, os sinais podem incluir dor localizada na região pré-auricular, dor à carga, estalidos, crepitação, travamentos, limitações específicas de movimento e alterações no padrão de abertura. Mas nenhum desses sinais, sozinho, fecha diagnóstico. Um estalido sem dor pode existir por muito tempo e não necessariamente exige intervenção agressiva. Uma alteração estrutural em imagem também não significa automaticamente que aquela estrutura é a causa da dor. É necessário correlacionar sintoma, exame e função. A abertura da boca também oferece pistas. Na fase inicial da abertura mandibular, predomina a rotação condilar. Conforme a abertura aumenta, a translação passa a participar de forma mais importante. Uma limitação muito precoce pode sugerir forte componente muscular, mas o profissional precisa avaliar o conjunto e considerar também trauma, bloqueio articular e outras possibilidades. Hipermobilidade merece atenção especial. Há pacientes que apresentam grande amplitude de abertura e um clique mais tardio, próximo ao final do movimento. Isso não deve ser automaticamente confundido com qualquer deslocamento de disco. Pessoas hipermóveis podem ter maior risco de sobrecarga e episódios de subluxação ou luxação, especialmente durante procedimentos prolongados com a boca muito aberta. Subluxação é quando a articulação ultrapassa sua faixa habitual, trava ou desloca, mas o próprio paciente consegue retornar. Luxação é uma situação em que o retorno espontâneo não ocorre e pode exigir intervenção profissional. São situações diferentes e o manejo também é diferente. O ponto central é que a DTM muscular e a DTM articular não são a mesma coisa. Elas podem coexistir, mas o objetivo terapêutico muda. Em uma musculatura com dor, tensão e pontos sensíveis, a fotobiomodulação pode ser direcionada a objetivos como analgesia e modulação local. Em um quadro articular, o profissional precisa entender se há dor inflamatória, degeneração, limitação, deslocamento, trauma ou outro componente antes de decidir qualquer estratégia. O laser pode ser um excelente adjuvante, mas ele não reposiciona disco, não corrige hipermobilidade estrutural e não substitui a avaliação de situações que exigem intervenção específica. Essa distinção protege o paciente e protege a credibilidade da própria fotobiomodulação. Exame clínico, palpação e imagem. Um bom exame clínico não precisa ser teatral ou complicado, ele precisa ser sistemático. Na palpação, a pressão deve ser padronizada e o profissional precisa observar não apenas se existe dor, mas qual dor aparece. É a dor principal?
É uma dor diferente? Ela fica no local? Ela se espalha? Ela é referida para outra área? A resposta do paciente faz parte do exame. Nos músculos mastigatórios, a comparação entre lados pode ajudar. Também é importante observar abertura, fechamento, desvios, deflexões, ruídos articulares, amplitude, dor durante movimento e limitações funcionais. A região cervical não deve ser ignorada, porque existe uma interação importante entre cervicalgia, musculatura crânio-facial e percepção de dor orofacial. Em relação aos exames de imagem, a regra é simples: pedir quando a pergunta clínica exige. Se a suspeita é predominantemente óssea ou degenerativa, a escolha do exame é diferente daquela utilizada para avaliar disco articular e tecidos moles. O profissional que solicita precisa saber o que quer investigar e como aquela informação poderá mudar a conduta. O problema de pedir imagem antes de construir uma hipótese é que o laudo pode acabar dirigindo o tratamento, em vez de complementar o raciocínio. E o paciente pode passar a ser tratado pela imagem, não pelo sintoma. Um deslocamento de disco, por exemplo, pode aparecer em pessoas sem dor. Alterações degenerativas também precisam ser correlacionadas com sinais e sintomas. A clínica continua sendo essencial. Isso vale para a fotobiomodulação. Não existe vantagem em aplicar laser em todos os pontos possíveis apenas porque o aparelho permite. O objetivo deve ser específico. O profissional pode estar buscando reduzir dor em um músculo, modular uma região articular dolorosa, trabalhar pontos de maior sensibilidade ou integrar o laser a exercícios e outras abordagens. Quanto mais claro o objetivo, mais fácil avaliar resultado. Antes e depois de um ciclo terapêutico, medidas simples ajudam: escala de dor, amplitude de abertura, dor à palpação, função mastigatória, frequência de episódios, qualidade percebida do sono e impacto na rotina. Sem medir, fica muito fácil transformar impressão em conclusão, e isso é fundamental em qualquer tecnologia. O que não é medido tende a virar opinião. O que é documentado permite comparação, ajuste e aprendizado. Cefaleia, cervicalgia e dor referida. Um dos motivos pelos quais a dor orofacial exige visão integrada é a sobreposição de sintomas. A cefaleia do tipo tensional, por exemplo, pode apresentar sensação de pressão ou aperto, frequentemente bilateral, e pode coexistir com dor muscular mastigatória e cervicalgia. Isso não significa que toda cefaleia seja causada por DTM. Também não significa que tratar masseter automaticamente resolva dor de cabeça. O raciocínio precisa investigar a relação temporal e funcional. A dor aparece depois de longos períodos de tensão? Existe sobrecarga cervical? O paciente passa horas na mesma postura? Existe bruxismo em vigília? A privação de sono? Há outras cefaleias que precisam de diagnóstico médico? A região trigeminal e a região cervical possuem integração neuroanatômica importante. Por isso, estímulos provenientes da face, da musculatura mastigatória e da região cervical podem interagir na percepção de dor. Na prática, isso ajuda a entender por que alguns pacientes apresentam dor que parece migrar entre face, têmpora, ouvido, mandíbula e pescoço. Quando o profissional encontra esse padrão, não adianta enxergar o corpo em pedaços. A abordagem pode exigir odontologia, fisioterapia, fonoaudiologia, medicina, psicologia ou outras áreas, dependendo do caso. O laser pode participar desse plano. Em situações selecionadas, a fotobiomodulação pode ser utilizada em músculos mastigatórios e cervicais dolorosos, sempre respeitando a avaliação, a anatomia, os parâmetros e a responsabilidade profissional. A ideia não é perseguir cada ponto de dor de forma aleatória, mas reduzir componentes periféricos relevantes e permitir que o paciente retome movimento e função com menor desconforto. E existe uma mensagem importante para o paciente: melhora de dor não significa que todos os fatores causais foram resolvidos. Às vezes, o alívio rápido é justamente o momento ideal para começar reeducação,
exercício, mudança de hábito e correção dos fatores perpetuantes. Se o paciente interpreta o alívio como licença para continuar exatamente com a mesma sobrecarga, o ciclo pode se repetir. Bruxismo. O conceito atual. Agora precisamos entrar em um dos temas que mais geram confusão, o bruxismo. Durante muitos anos, o bruxismo foi tratado como se fosse uma doença única, com uma causa única e uma solução única. Hoje, o entendimento é muito mais cuidadoso. O consenso internacional atual trata o bruxismo como uma atividade ou comportamento dos músculos mastigatórios, com características diferentes durante o sono e durante a vigília. Isso muda muita coisa. Se o bruxismo é um comportamento motor, a pergunta não deve ser apenas como eu faço isso parar. A pergunta passa a ser: esse comportamento está produzindo consequências negativas? Está funcionando como fator de risco? Está associado a outra condição? Está protegendo alguma função em determinado contexto? Está gerando dor, desgaste, fadiga ou sobrecarga? Nem toda atividade de apertamento ou ranger precisa ser transformada em doença. O problema aparece quando a carga ultrapassa a capacidade de adaptação daquele indivíduo ou quando existe associação com consequências clínicas relevantes. Também precisamos separar bruxismo do sono e bruxismo em vigília. Eles não são a mesma coisa. O bruxismo do sono acontece durante o sono e envolve atividade dos músculos mastigatórios. Ele pode apresentar episódios de apertamento ou movimentos rítmicos. Em muitos pacientes, esses eventos se relacionam a mudanças na atividade autonômica e a microdespertares, mas a presença de bruxismo do sono não significa automaticamente que o paciente tenha um distúrbio grave do sono. O bruxismo em vigília ocorre quando a pessoa está acordada. Pode envolver contato repetitivo ou sustentado dos dentes, contração dos músculos bracing ou outros comportamentos mandibulares. Ele tem forte relação com atenção, hábitos, demanda cognitiva e estados emocionais em muitos indivíduos. Uma diferença importante é a consciência. No bruxismo em vigília, a autopercepção pode ser treinada. O paciente muitas vezes jura que não aperta os dentes porque aquele padrão já se tornou automático. Quando começa a perceber o comportamento ao longo do dia, pode descobrir que passa longos períodos com a mandíbula contraída. Sinais como linha alba, marcas de mordedura na mucosa, língua com impressões dentárias ou relato de tensão podem fazer parte da investigação, mas nenhum sinal isolado fecha diagnóstico. O mesmo vale para desgaste dentário, porque desgaste pode ter várias causas e pode refletir eventos passados, não necessariamente a atividade atual. O que deve ser evitado é a lógica. Tem desgaste, então tem bruxismo, então precisa de placa, colocou placa, resolveu? Essa sequência é simplista demais. O manejo precisa considerar as consequências e os fatores associados. Em algumas pessoas, uma placa tem papel protetor importante. Em outras, o foco principal pode ser sono, respiração, autopercepção, controle de carga, estresse, dor muscular ou encaminhamento para outra área. A indicação deve ser clínica. E o laser? O laser não é uma cura para bruxismo. Isso precisa ser dito com muita clareza. A fotobiomodulação pode ajudar no manejo de consequências periféricas, como dor e sensibilidade muscular, e pode facilitar função em determinados pacientes. Mas não existe base para vender a ideia de que iluminar masseter elimina por si só um comportamento motor complexo. Quando explicamos isso de forma correta, a tecnologia ganha credibilidade. O paciente entende que o laser pode ser uma parte valiosa do tratamento sem transformar uma ferramenta em promessa milagrosa. Bruxismo do sono, sono e respiração. O sono merece uma investigação cuidadosa porque ele interfere em dor, recuperação, percepção de estresse e atividade muscular. Quando o paciente relata bruxismo do sono, não basta perguntar se alguém ouviu ranger os dentes. É importante investigar a qualidade do sono.
Ele acorda descansado, ronca, acorda com boca seca, tem sonolência durante o dia, alguém já percebeu pausas respiratórias, existe refluxo, existe obstrução nasal importante, o paciente desperta muitas vezes, ronco, sozinho, não permite concluir que o sono é ruim, mas é um sinal que pode justificar investigação, principalmente quando aparece junto com sonolência, pausas respiratórias, cefaleia matinal ou outros sintomas. Distúrbios respiratórios do sono precisam de avaliação adequada e não devem ser tratados apenas como um problema odontológico ou muscular. Também é importante entender a direção da relação. Em alguns pacientes, um distúrbio do sono pode aumentar eventos motores e contribuir para a dor muscular. Em outros, a própria dor crônica fragmenta o sono. Muitas vezes, as duas coisas se alimentam, por isso, o profissional não deve assumir que toda pessoa que acorda com dor tem obrigatoriamente bruxismo do sono. Da mesma forma, não deve concluir que todo bruxismo do sono precisa ser eliminado. O foco é entender consequências e associações. Medicamentos também entram na anamnese. Alguns fármacos podem estar associados a aumento de atividade mandibular ou a relatos de bruxismo em determinadas pessoas. Isso não significa que o profissional deva mandar o paciente interromper uma medicação. A relação precisa ser discutida com o prescritor, especialmente quando a medicação é essencial para a saúde mental, neurologia ou outra condição. A cronologia ajuda. Se uma pessoa utiliza a mesma medicação há muitos anos e a dor começou recentemente, é pouco provável que uma explicação única resolva o caso. O profissional precisa procurar o que mudou: sono, estresse, carga de trabalho, postura, trauma, atividade física, hábitos, saúde geral, dieta, respiração ou outras variáveis. Esse raciocínio evita culpar um único fator e evita decisões perigosas. Quando existe forte participação do sono no quadro, o laser pode atuar sobre a consequência periférica dolorosa, mas não substitui investigação do sono. Se a origem principal do problema é respiratória, por exemplo, reduzir temporariamente a dor do masseter não resolve a causa. Essa é uma das mensagens mais importantes da aula. Controlar dor é excelente, mas controlar dor e entender por que ela voltou é melhor. Arquitetura do sono, microdespertares e padrões motores. Quando a gente fala em bruxismo do sono, também vale entender que o sono não é uma coisa única do início ao fim da noite. O sono passa por diferentes estágios. Existe sono mais superficial, sono mais profundo e sono REM. Ao longo da noite, esses estágios se alternam em ciclos. A atividade dos músculos mastigatórios pode aparecer em diferentes momentos, e muitos episódios de bruxismo do sono se relacionam a microdespertares e mudanças transitórias na atividade autonômica. Mas existe um cuidado importante. Microdespertar não significa necessariamente que a pessoa acordou conscientemente. Muitas vezes é uma ativação muito breve, registrada fisiologicamente sem memória do evento no dia seguinte. Também não é correto afirmar que toda pessoa com bruxismo do sono não entra em sono profundo ou necessariamente dorme mal. O que o profissional precisa fazer é investigar. Existem pacientes com bruxismo e sono aparentemente preservado, e existem pacientes com bruxismo associado a fragmentação, distúrbios respiratórios ou outras alterações. Os padrões motores também podem variar. Há episódios mais rítmicos com contrações repetidas e episódios mais sustentados, semelhantes ao apertamento. Algumas pessoas apresentam combinação dos dois. Essa diferença ajuda a entender por que o relato do parceiro nem sempre conta a história toda. Ranger produz som e costuma chamar a atenção. Apertamento pode ser silencioso. Outro ponto importante é que bruxismo não deve ser confundido automaticamente com apneia. Os dois podem coexistir e podem ter relações temporais em alguns pacientes,
mas um não é sinônimo do outro. Quando há suspeita de apneia, o diagnóstico precisa ser feito pelos métodos apropriados. A mesma cautela vale para refluxo, uso de substâncias, doenças neurológicas e medicamentos. Esses fatores podem estar associados a alterações da atividade mandibular em determinados pacientes, mas a relação precisa ser individualizada. O sistema nervoso que controla movimento, vigília e sono é complexo. Explicações simplistas baseadas em um único neurotransmissor normalmente não dão conta do quadro inteiro. Para o profissional que utiliza laser, o que importa é entender que a fotobiomodulação não reorganiza sozinha a arquitetura do sono. Ela pode auxiliar na consequência dolorosa periférica, enquanto o fator do sono é investigado e tratado quando necessário. Essa separação protege o paciente de promessas exageradas e ajuda a integrar as áreas corretamente. Bruxismo em vigília, estresse e autopercepção. O bruxismo em vigília merece atenção especial, porque ele pode acontecer durante horas sem que o paciente perceba. Pense em uma pessoa trabalhando no computador, dirigindo, estudando, resolvendo problemas, cuidando de várias tarefas ao mesmo tempo. Ela pode manter a mandíbula contraída, pressionar os dentes, sustentar uma posição rígida ou fazer movimentos repetitivos. Como esse comportamento não é necessariamente intenso a cada instante, ele passa despercebido. O problema pode ser a soma. É a velha lógica da carga repetida. Uma contração pequena, mantida por muito tempo e repetida todos os dias, pode contribuir para a fadiga, sensibilidade e dor em pessoas suscetíveis. Por isso, autopercepção é uma ferramenta importante. Lembretes no celular, aplicativos, adesivos discretos no ambiente de trabalho ou qualquer estratégia que faça a pessoa perguntar: meus dentes estão encostados agora? Minha mandíbula está relaxada? Meus ombros estão elevados? Eu estou prendendo a respiração? O objetivo não é deixar o paciente obcecado pela própria mandíbula, é criar consciência suficiente para interromper um padrão automático. Em casos em que estresse, ansiedade ou hipervigilância têm papel importante, estratégias de manejo comportamental e, quando indicado, psicoterapia podem ser fundamentais. Mindfulness pode ajudar algumas pessoas. Exercício físico, pausas durante o trabalho e higiene do sono também podem contribuir. E aqui aparece novamente a importância da individualização. Um recurso que funciona para uma pessoa pode irritar outra. Um aplicativo pode ser ótimo para um paciente e insuportável para outro. O plano precisa ser adaptado à realidade. Na fase dolorosa, a fotobiomodulação pode ajudar a reduzir sensibilidade muscular e tornar mais confortável o processo de reabilitação. Isso é importante porque um paciente com muita dor tende a evitar movimento e pode entrar em um ciclo de proteção, medo e rigidez. Mas o laser não ensina o paciente a desencostar os dentes. Ele não muda sozinho o hábito do dia. Portanto, a melhor combinação é usar o alívio para abrir espaço para comportamento, exercício e função. É exatamente aí que o tratamento deixa de ser uma sequência de sessões e passa a ser um processo de educação. Fatores associados e tratamento multidisciplinar. DTM e bruxismo são temas em que o profissional precisa se sentir confortável em trabalhar em equipe. Isso porque a dor pode envolver musculatura, articulação, sono, respiração, comportamento, postura, saúde mental, condições neurológicas, hábitos e fatores sociais. Nenhuma profissão domina todas essas áreas ao mesmo tempo. O objetivo não é encaminhar todo o paciente para 5 profissionais. O objetivo é reconhecer quando o caso ultrapassa o próprio campo de atuação. Se existe suspeita de apneia ou outro distúrbio respiratório do sono, é necessário encaminhamento adequado. Se existe cefaleia com características de alerta ou um padrão que não corresponde à dor músculo-esquelética simples, precisa de avaliação médica. Se o componente cervical é dominante, a fisioterapia pode ser essencial.
Se existem questões comportamentais importantes, psicologia pode fazer grande diferença. Fonoaudiologia também pode participar em funções orofaciais específicas. A odontologia tem papel central quando existem componentes dentários, oclusais, articulares, dispositivos intraorais e diagnóstico de DTM dentro de sua competência. Mas mesmo dentro da odontologia, a abordagem não pode ser reduzida à placa. Dispositivos interoclusais podem ser úteis em situações selecionadas, principalmente para proteção, modificação de carga e determinados objetivos clínicos. Mas placa não trata todos os fatores que mantêm bruxismo, estresse, má postura, sono ruim ou dor centralizada. O mesmo raciocínio vale para a toxina botulínica. Existem indicações específicas e contextos em que ela pode ser considerada por profissional habilitado, mas tratar músculos mastigatórios exige cuidado. Reduzir atividade muscular indiscriminadamente não é uma solução universal e deve considerar função, diagnóstico, dose, risco e benefício. A fotobiomodulação com laser entra de maneira muito interessante justamente por ser uma abordagem conservadora e não invasiva quando bem indicada. Ela pode ser integrada a exercícios, terapia manual, dispositivos, educação e outros tratamentos, mas seu papel deve ser definido. Em resumo, o melhor resultado geralmente aparece quando cada recurso faz aquilo que ele sabe fazer, dentro de um plano em que alguém está olhando para o paciente inteiro. Quadros musculares: mialgia, dor miofacial, miosite e espasmo. Quando a gente aprofunda a parte muscular, é importante perceber que nem toda dor no músculo representa o mesmo estado biológico. Uma mialgia pode aparecer como dor localizada e relacionada à função. O paciente mastiga, fala por muito tempo, aperta, sustenta uma contração e percebe piora. Na palpação, o profissional encontra uma região dolorosa que reproduz a queixa. Esse é um cenário em que carga e função costumam ter papel importante. Na dor miofacial, a distribuição pode ser mais ampla. O paciente pode apresentar pontos muito sensíveis, dor espalhada e, em alguns casos, dor referida. Quanto mais distante a dor aparece do local estimulado, mais importante fica pensar em processamento central e não apenas em um pequeno ponto periférico. Miosite, por outro lado, envolve um componente inflamatório muscular mais evidente. O paciente pode relatar dor mais constante, sensibilidade importante, sensação de aumento de volume ou calor e limitação por dor. Nessa situação, o raciocínio não pode ser o mesmo utilizado para uma simples fadiga muscular. Também podemos encontrar espasmo, rigidez e contratura. Alguns pacientes chegam praticamente travados, a abertura está reduzida, o movimento é desconfortável e a musculatura parece sustentar um padrão de proteção. Isso pode acontecer depois de sobrecarga, dor, trauma, procedimentos prolongados ou outros fatores. E por que essa diferenciação é tão importante para a fotobiomodulação? Porque o objetivo muda. Em uma mialgia relacionada à carga, o laser pode ser usado com objetivo de analgesia e modulação do tecido, enquanto o plano corrige sobrecarga e comportamento. Em um quadro inflamatório, a estratégia pode buscar modulação do processo inflamatório e redução de dor. Em um espasmo ou rigidez importante, a redução da dor pode ser usada para facilitar mobilidade e exercício. O erro seria usar exatamente o mesmo mapa, a mesma quantidade de energia e a mesma frequência para todas essas situações, apenas porque todas doem no masseter. O profissional precisa observar fase, irritabilidade e tolerância. Um paciente em crise com um sistema muito sensibilizado pode não tolerar estímulos intensos, manipulações agressivas ou uma sessão cheia de intervenções. Às vezes, menos é mais. Reduzir carga terapêutica e observar a resposta pode ser muito mais inteligente do que somar recursos sem critério. Também é importante diferenciar dor de proteção de dor de dano.
Em muitos quadros musculoesqueléticos, a dor funciona como sinal de proteção e modifica o movimento. Se o profissional reduz a dor com laser, precisa aproveitar essa janela para recuperar função de forma progressiva e não simplesmente incentivar o paciente a voltar imediatamente à mesma sobrecarga que criou o problema. A musculatura mastigatória trabalha o dia inteiro. Mastigar, falar, engolir, sustentar a mandíbula e responder a hábitos motores são tarefas repetidas. Por isso, pequenas alterações de comportamento podem ter impacto importante ao longo de semanas e meses. Esse é um ponto em que educação e laser combinam muito bem. O laser pode ajudar a reduzir sensibilidade. A educação reduz a exposição repetitiva. Exercícios e terapias complementares recuperam função. O conjunto tende a ser mais coerente do que qualquer recurso isolado. E existe outro detalhe: pontos dolorosos não devem ser procurados como se fossem botões secretos. O profissional precisa saber o que está palpando: masseter superficial, masseter profundo, temporal, região submandibular e musculatura cervical têm anatomia e funções diferentes. A aplicação deve respeitar isso. O paciente também precisa ser reavaliado. Se a dor diminuiu, mas a abertura continua limitada, talvez o problema não seja apenas muscular. Se a abertura melhora, mas aparece travamento ou ruído articular doloroso, a investigação muda. Se a dor se espalha cada vez mais, talvez o componente central esteja ganhando peso. A resposta ao tratamento também é informação diagnóstica. Não para substituir o diagnóstico, mas para refiná-lo. Quadros articulares, ruídos e alterações de movimento. Agora vamos organizar um pouco melhor a parte articular. A articulação temporomandibular é uma estrutura complexa. Ela envolve côndilo, disco, cápsula, ligamentos, superfícies articulares, líquido sinovial e musculatura que participa da estabilidade e do movimento. Por isso, dizer apenas que o paciente tem dor na ATM é pouco. A artralgia é a dor relacionada à articulação. Ela pode ser provocada por palpação, carga e movimento e precisa ser correlacionada com a queixa familiar. Em alguns pacientes existe um componente inflamatório, com aumento de sensibilidade e dor mais evidente durante função. Sinovite e capsulite são termos usados para processos inflamatórios de estruturas articulares, embora a diferenciação clínica exata nem sempre seja simples sem métodos específicos. Na prática, o profissional precisa reconhecer que existe uma articulação dolorosa e inflamada e definir o que isso significa para o manejo. Deslocamentos de disco também merecem cautela. Um estalido pode estar relacionado a deslocamento com redução, em que o disco muda de posição durante o movimento e retorna à relação funcional em determinado momento. Já em um deslocamento sem redução, pode haver limitação de abertura e ausência do clique habitual. Mas diagnóstico de deslocamento não deve ser feito apenas pelo som. Crepitações grosseiras podem levantar suspeita de alterações degenerativas. Crepitações finas e ruídos variados também precisam de contexto. A imagem pode ser necessária quando a informação estrutural realmente muda a conduta. O ponto mais importante é que a alteração estrutural não é sinônimo de dor. Existem pessoas com alterações em imagem sem sintomas importantes, por isso a meta não é tratar a imagem. Quando o laser é utilizado na região articular, o objetivo precisa ser realista. Pode-se buscar redução de dor e modulação inflamatória em casos selecionados. Pode haver melhora funcional secundária à redução do desconforto. Mas o laser não reconstrói mecanicamente uma articulação, não reposiciona de forma garantida um disco e não corrige sozinho uma hipermobilidade. Isso também vale para degeneração. Fotobiomodulação pode fazer parte de um plano conservador de manejo de sintomas, mas doença degenerativa importante precisa ser acompanhada dentro de um diagnóstico adequado. Em pacientes com hipermobilidade, o raciocínio é ainda mais específico.
Se a pessoa abre muito a boca e apresenta risco de subluxação ou luxação, o cuidado passa por educação, controle de amplitude em determinados momentos, estabilidade e, quando indicado, trabalho muscular. O laser pode ajudar se houver dor associada, mas não deve ser apresentado como correção da frouxidão ligamentar. Durante procedimentos odontológicos prolongados, pacientes hipermóveis podem precisar de pausas e controle de abertura. Essa informação simples pode prevenir crises. Outro ponto é o travamento. Quando o paciente chega com abertura muito reduzida, é necessário diferenciar se a limitação é predominantemente muscular, articular ou mista. Trauma recente muda completamente a prioridade. Sinais neurológicos ou infecção também mudam. O laser não deve ser usado para atrasar a investigação de um quadro que precisa de diagnóstico rápido. A região pré-auricular também engana. Masseter temporal e musculatura cervical podem referir dor para perto do ouvido. Então, antes de iluminar a articulação, o profissional precisa ter certeza de que está tratando uma fonte plausível. Essa é a lógica que eu quero que fique. A anatomia orienta, o exame confirma a direção, a imagem complementa quando necessário e o laser entra como recurso, não como diagnóstico. Avaliação do bruxismo na prática. Na prática, avaliar bruxismo é muito mais do que perguntar: você range os dentes? Muitos pacientes não sabem. Quem dorme não observa o próprio comportamento. E quem aperta durante o dia pode ter transformado aquilo em um padrão automático. A avaliação pode reunir diferentes níveis de informação. Existe o relato do próprio paciente ou de alguém que dorme próximo, existem sinais clínicos, existem métodos instrumentais, como registros eletromiográficos e exames de sono em situações específicas. Cada nível responde perguntas diferentes. O relato é útil, mas tem limitações. Um parceiro pode ouvir ranger, mas não perceber apertamento silencioso. O paciente pode acordar com fadiga e atribuir automaticamente ao bruxismo, quando existem outros fatores. Desgaste dentário pode indicar história acumulada, mas não mede atividade atual com precisão. Por isso, o profissional precisa montar um quadro. Durante o dia, vale perguntar em quais situações o paciente percebe contato dentário: dirigindo, trabalhando, concentrado, em reuniões, durante exercício, em momentos de raiva ou preocupação. Ele percebe a língua pressionada, morde a bochecha, sustenta a mandíbula rígida. Durante o sono, vale investigar relatos de ranger, despertares, qualidade percebida do sono, ronco, sintomas respiratórios e sonolência. Quando existe suspeita de distúrbio do sono, o encaminhamento adequado é parte do tratamento. Também é importante avaliar consequência: a dor, a fratura dentária, desgaste relevante, fadiga muscular, DTM, o comportamento está produzindo prejuízo. Essa pergunta é central porque o bruxismo pode ser um comportamento sem consequência clínica importante em uma pessoa e um fator de risco relevante em outra. A avaliação deve ser dinâmica. O paciente pode ter períodos de maior atividade em fases de estresse e períodos de menor atividade. Um retrato de um único dia não representa necessariamente o padrão do ano inteiro. No bruxismo em vigília, estratégias de amostragem momentânea podem ser úteis. Em vez de pedir ao paciente para lembrar no fim do dia, ele recebe lembretes aleatórios e registra naquele momento se os dentes estavam encostados, se havia contração ou se a mandíbula estava relaxada. Isso reduz viés de memória e ajuda a construir autopercepção. E como isso conversa com o laser? Se o paciente apresenta dor muscular relacionada a um período de maior atividade, o laser pode reduzir a consequência dolorosa. Mas a avaliação comportamental mostra se a carga continua acontecendo. Imagine duas pessoas com a mesma dor no masseter. Uma está em um período intenso de apertamento durante o dia, a outra tem um problema articular e a musculatura está reagindo de forma protetora.
o mesmo ponto doloroso não significa a mesma estratégia. Esse é o motivo pelo qual a avaliação vem antes do protocolo. Quando o paciente já tentou de tudo, existe um perfil de paciente que aparece com frequência em dor crônica. Ele já usou placa, já fez fisioterapia, já tomou medicamentos, já passou por diferentes profissionais e chega dizendo que nada funcionou. Esse paciente exige cuidado, porque a tendência é acrescentar mais uma intervenção e torcer para que dessa vez seja diferente. Antes disso, vale reconstruir a linha do tempo. O que foi feito? Por quanto tempo? Qual era o diagnóstico naquele momento? Houve alguma melhora? Quanto durou? O paciente realizou os exercícios? A placa tinha qual objetivo? Existia distúrbio de sono não tratado? Houve mudança de medicação? O componente cervical foi avaliado? A dor era muscular, articular ou já apresentava características de sensibilização? Às vezes, várias terapias boas foram usadas de forma desconectada. O problema não era a qualidade de cada recurso, era a ausência de sequência. Um paciente pode fazer uma terapia manual que reduz a dor e voltar ao mesmo hábito de apertamento. Depois usa a placa, mas continua dormindo muito mal por um problema respiratório. Em seguida, recebe uma intervenção articular, mas a maior parte da dor era muscular. No final, ele conclui que nada funciona. O profissional precisa reorganizar o caso. Outra situação é o paciente que busca apenas alívio imediato. Quando uma intervenção funciona rápido, ele passa a pedir aquilo toda vez que dói. Isso pode acontecer com laser também. É excelente oferecer alívio, mas o tratamento não pode virar uma dependência de sessão sem plano de longo prazo. O momento de menor dor deve ser usado para recuperação de função, mudança de comportamento e construção de autonomia. Em dor persistente, também é importante alinhar expectativas. Controle pode ser um objetivo muito mais realista do que prometer a ausência total e permanente de qualquer sintoma. Alguns quadros são cíclicos. O paciente pode ter recaídas em períodos de maior estresse, doença, privação de sono ou sobrecarga. Isso não significa fracasso, significa que ele precisa entender como reconhecer os gatilhos e o que fazer cedo antes de o quadro escalar. A fotobiomodulação entra muito bem nesse modelo quando existe indicação. Pode ser usada em fases de exacerbação, em ciclos terapêuticos e junto de reabilitação. O que não deve acontecer é virar um botão de emergência utilizado sem reavaliar por que o paciente continua voltando com o mesmo problema. O objetivo final é que o paciente entenda o próprio quadro e tenha um plano. Fotobiomodulação com laser na DTM e na dor orofacial. Agora vamos entrar diretamente no laser. A fotobiomodulação utiliza luz em parâmetros específicos para modular processos biológicos. Quando falamos em laser terapêutico, estamos falando de uma fonte de luz com características próprias, aplicada em baixa intensidade e com o objetivo de gerar respostas fotoquímicas e fotofísicas, e não produzir aquecimento destrutivo do tecido. Na DTM e na dor orofacial, o interesse principal está no potencial analgésico, na modulação de processos inflamatórios e na influência sobre a função muscular e a recuperação tecidual. Estudos clínicos mostram resultados favoráveis em diferentes grupos de pacientes com DTM, especialmente para a redução de dor, embora exista heterogeneidade importante entre parâmetros, diagnósticos e protocolos. E essa heterogeneidade é justamente a razão pela qual não devemos trabalhar com a ideia de uma dose mágica. O primeiro passo é definir o alvo. É músculo, é região articular, é um ponto de maior sensibilidade, é uma área de dor referida que precisa ser interpretada antes, é um quadro agudo ou persistente. O objetivo é analgesia, é facilitar a abertura, é reduzir sensibilidade para permitir exercício. Cada pergunta muda a estratégia.
Os comprimentos de onda na faixa do vermelho e do infravermelho próximo são muito utilizados em fotobiomodulação. De forma geral, a luz vermelha tende a ter menor profundidade de penetração, enquanto o infravermelho próximo é frequentemente escolhido quando se deseja atingir tecidos mais profundos. Mas profundidade não depende só de comprimento de onda. Anatomia, tecido, contato, área do feixe, potência, tempo, energia e técnica de aplicação também importam. Aqui eu quero reforçar uma coisa: potência não é dose, energia não é potência. Tempo sozinho também não é dose. O profissional precisa entender a relação entre potência, tempo, energia entregue, área irradiada e densidade de energia quando esse parâmetro for utilizado. Se ele apenas copia segundos de outro aparelho sem saber a potência e o tamanho do feixe, ele pode entregar uma quantidade de energia completamente diferente. Esse é um dos motivos pelos quais protocolos precisam ser traduzidos para o equipamento que está nas mãos do profissional. A fisiologia é a mesma, mas o modo de entregar luz pode mudar. Em dor muscular, por exemplo, a avaliação pode identificar masseter, temporal e outros músculos relacionados como alvos possíveis. O profissional deve localizar a região sintomática e correlacionar com a dor familiar. O laser pode ser aplicado em pontos estratégicos, respeitando a anatomia e a área tratada. Na região da articulação temporomandibular, a lógica é outra, não é simplesmente apontar para a articulação e esperar que qualquer alteração estrutural desapareça. A fotobiomodulação pode ser utilizada como adjuvante em quadros dolorosos com o objetivo de modular dor e processos inflamatórios, mas não corrige mecanicamente deslocamentos e não substitui manejo específico quando há doença estrutural importante. Também é importante não prometer que o laser cura bruxismo. O que ele pode fazer é ajudar a controlar consequências. Imagine um paciente com bruxismo em vigília, musculatura dolorosa e dificuldade para mastigar. Se o laser reduz a dor, o paciente pode tolerar melhor exercícios, alongamentos, terapia manual e mudança de comportamento. Nesse caso, a luz está facilitando o processo de reabilitação. Esse é um uso muito inteligente: diminuir o ruído da dor para que o paciente consiga fazer o que realmente precisa fazer. Outro ponto é a resposta individual. Existem pacientes que respondem rapidamente e outros que precisam de mais tempo. Existe também a possibilidade de resposta insuficiente. Isso não significa automaticamente que a dose precisa ser aumentada de forma indefinida. Antes de aumentar a energia, o profissional deve revisar diagnóstico, alvo, técnica, frequência, fase do quadro e fatores perpetuantes. Na fotobiomodulação existe uma janela terapêutica. Mais energia não significa necessariamente melhor resposta. Doses inadequadas podem produzir resultados inferiores ao esperado. Por isso, a lógica de aumentar tudo quando o paciente não melhora é uma armadilha. O profissional também precisa registrar qual comprimento de onda foi utilizado, qual potência, qual energia por ponto ou área, qual tempo, quantos pontos, qual região, quantas sessões, qual resposta após cada etapa. Sem documentação, não existe individualização de verdade. E, principalmente, nunca compare dois lasers apenas pelo tempo de aplicação. Um equipamento pode trabalhar com potência diferente, área diferente e entrega diferente. O que precisa ser comparado são os parâmetros físicos e o objetivo terapêutico. Essa é a diferença entre usar laser e dominar fotobiomodulação. Mecanismos da fotobiomodulação. E o que a dose realmente significa para usar laser com segurança, vale entender o que a fotobiomodulação está tentando fazer no tecido. A luz precisa chegar ao tecido e ser absorvida por moléculas capazes de responder àquela faixa espectral. A partir dessa interação, podem ocorrer mudanças em vias celulares relacionadas à bioenergética, sinalização redox, óxido nítrico, mediadores inflamatórios e atividade celular.
o resultado clínico não é um efeito único. É uma cascata de respostas que depende do tecido, da dose e do estado biológico. Isso explica por que a fotobiomodulação não funciona como um anestésico local simples. O efeito pode envolver modulação de nocicepção, mudanças no ambiente inflamatório e melhora funcional progressiva. Também explica por que dose é tão importante. Potência é a taxa com que a energia é entregue. Energia é o total entregue ao longo do tempo. A área do feixe determina como essa energia se distribui. Irradiância descreve potência por área. Densidade de energia descreve energia por área. E tempo participa de todas essas relações. Se dois lasers têm potências diferentes, aplicar durante o mesmo tempo não significa entregar a mesma energia. Se as áreas de feixe são diferentes, a mesma energia total também não significa a mesma densidade de energia. Por isso, copiar apenas segundos é um dos erros mais comuns. Outro ponto é a profundidade. Parte da luz é refletida, espalhada e absorvida antes de chegar ao alvo. Tecido adiposo, pele, músculo, osso, pigmentação, pressão de contato e geometria de aplicação influenciam a quantidade de luz que realmente alcança estruturas mais profundas. Na prática, o infravermelho próximo costuma ser utilizado quando o objetivo envolve estruturas mais profundas, enquanto o vermelho é muito utilizado em tecidos mais superficiais. Mas essa é uma orientação geral, não uma regra que substitui dosimetria. Existe ainda o conceito de resposta bifásica. Em fotobiomodulação, uma quantidade insuficiente pode não gerar resposta clínica relevante e uma quantidade excessiva pode não produzir benefício adicional e, em algumas situações, pode reduzir a resposta esperada. Portanto, mais não é automaticamente melhor. É por isso que o profissional precisa documentar e ajustar de forma racional. Quando um protocolo científico informa comprimento de onda, potência, energia, área, tempo e número de pontos, ele está descrevendo um conjunto. Se o seu laser tem características diferentes, é necessário compreender como reproduzir a lógica, não copiar cegamente o tempo. Também é importante diferenciar energia por ponto de energia total da sessão. Um tratamento com muitos pontos pode entregar um total muito maior do que parece quando se olha apenas o valor de cada ponto. No caso da DTM, isso é especialmente relevante porque o profissional pode tratar masseter, temporal, região articular e cervical na mesma sessão. Somar áreas sem planejamento pode alterar bastante a carga total de luz. Então, antes de perguntar qual número usar, aprenda a ler os parâmetros. É isso que torna o protocolo independente da marca do laser. Como pensar a aplicação sem cair em protocolo pronto? Eu sei que uma das perguntas mais frequentes é: quantos joules eu uso? E essa é uma pergunta legítima, mas ela vem depois de outras. Para qual diagnóstico? Em qual tecido? Em qual profundidade? Com qual comprimento de onda? Com qual potência? Com qual área de feixe? Em qual fase? Qual é a resposta do paciente? Se eu respondo apenas um número, eu posso criar uma falsa sensação de segurança. Em um quadro muscular localizado, o profissional pode trabalhar pontos de maior sensibilidade e áreas funcionais relevantes. Em um quadro articular doloroso, a estratégia pode envolver diferentes pontos ao redor da articulação, conforme anatomia e objetivo. Em casos com componente cervical associado, a região cervical pode precisar ser avaliada e tratada por profissional habilitado, porque muitas vezes ela participa da manutenção do quadro. Mas nenhum mapa substitui o exame. A dose também precisa ser pensada no contexto da sessão. Somar muitos pontos pode aumentar bastante a energia total entregue. Usar o mesmo valor em cada ponto sem considerar número de pontos e extensão da área pode alterar a resposta. Outro erro é misturar parâmetros de laser e LED como se fossem a mesma coisa, sem considerar irradiância, área e geometria da fonte. Nesta aula estamos focando laser,
justamente para manter o raciocínio claro. E o que avaliar depois da sessão? Dor, movimento e função. Se o paciente relata alívio, mas continua sem conseguir abrir a boca ou mastigar, o plano precisa ser revisto. Se ele melhora a amplitude, mas a dor volta imediatamente porque continua apertando os dentes o dia inteiro, o fator comportamental precisa ser trabalhado. O laser deve conversar com o diagnóstico. Uma boa estratégia é definir um objetivo mensurável antes de iniciar. Por exemplo, reduzir a dor durante mastigação, diminuir sensibilidade à palpação, aumentar a amplitude de abertura confortável ou facilitar exercício. Depois de algumas sessões, comparar. Se a resposta está acontecendo, o plano faz sentido. Se não está, não se deve simplesmente repetir por inércia. É hora de revisar. Esse é o raciocínio que transforma protocolo em conduta individualizada, segurança e limites. Fotobiomodulação é uma abordagem não invasiva, mas isso não significa ausência de responsabilidade. A primeira regra é proteção ocular adequada para o comprimento de onda utilizado. O profissional e o paciente precisam usar proteção compatível sempre que houver risco de exposição ocular. Não se deve apontar o feixe diretamente para os olhos. Também é necessário respeitar contraindicações e precauções específicas do equipamento, da condição clínica e das normas profissionais. Áreas suspeitas de malignidade, situações clínicas sem diagnóstico, condições em que a luz pode interferir no manejo e uso sobre estruturas que exigem cuidado, precisam ser avaliados com responsabilidade e, quando necessário, com liberação do profissional médico responsável. Na região de cabeça e pescoço, a anatomia importa. Não é porque o laser é terapêutico que se aplica sem critério em qualquer lugar. Além disso, melhora de dor não deve mascarar sinais de alerta. Um paciente com dor orofacial atípica, perda de sensibilidade, déficit neurológico, febre, trauma importante, perda de peso inexplicada, aumento de volume, alterações progressivas ou outros sinais preocupantes precisa de investigação apropriada. O laser não deve atrasar diagnóstico. Outro limite é profissional. Cada área da saúde tem competências e responsabilidades próprias. Quem trabalha com fotobiomodulação precisa atuar dentro de sua habilitação e saber quando encaminhar. E eu reforço, o laser é uma ferramenta excelente quando o problema está dentro daquilo que ele pode ajudar. Fora disso, prometer resultado é colocar em risco o paciente e a própria reputação profissional. Educação do paciente e acompanhamento. Uma parte do tratamento que costuma ser subestimada é a educação do paciente. O paciente precisa entender que DTM e dor orofacial podem oscilar. Existem períodos de melhora e períodos de piora. Estresse, sono, doenças intercorrentes, postura, carga mastigatória e mudanças de rotina podem alterar sintomas. Quando ele entende isso, para de interpretar cada oscilação como fracasso do tratamento. Também precisa entender o papel do laser. A fotobiomodulação pode reduzir dor e facilitar função. Isso é extremamente valioso, mas se o paciente continuar apertando os dentes o dia inteiro, dormindo muito mal, ignorando um problema respiratório, mantendo sobrecarga cervical ou deixando de fazer exercícios indicados, a dor pode retornar. O objetivo não é criar dependência de sessão. O objetivo é usar o laser para favorecer recuperação e autonomia. Por isso, o acompanhamento deve incluir perguntas sobre a vida real. Como está o sono? Como está o trabalho? O paciente está conseguindo mastigar? Está fazendo os exercícios? Percebe o apertamento durante o dia? Houve alguma mudança de medicação? Está passando por um período de maior estresse? Essas perguntas não são curiosidade. Elas fazem parte do raciocínio de uma condição multifatorial. E existe outro benefício da educação. Ela reduz expectativa de milagre. Quando o paciente entende o processo, ele participa do tratamento. Isso melhora a adesão e torna o resultado mais sustentável. Fechamento. Para finalizar,
eu quero que vocês levem algumas ideias muito claras. Dor orofacial não é sinônimo de problema articular. DTM não é uma doença única. Bruxismo não é uma explicação automática para qualquer dor e não deve ser vendido como uma doença simples que um único recurso vai curar. O diagnóstico vem antes da tecnologia. O profissional precisa diferenciar componente muscular, articular, cervical e central, entender o comportamento da dor, investigar sono e fatores associados e reconhecer quando o caso exige trabalho multidisciplinar. Dentro desse raciocínio, o laser pode ser uma ferramenta extraordinária. A fotobiomodulação tem espaço no controle de dor, na modulação local e no suporte à recuperação funcional em pacientes selecionados. Mas ela funciona melhor quando existe objetivo, parâmetro, registro e reavaliação. Não existe um melhor laser para todos os casos. Não existe um protocolo universal que sirva para todos os pacientes. Existe diagnóstico, dosimetria, indicação e acompanhamento. E talvez essa seja a maior mensagem desta aula. Quanto mais tecnologia a gente tem, mais importante se torna o conhecimento. Porque a tecnologia entrega luz. Quem transforma essa luz em uma estratégia terapêutica coerente é o profissional que sabe por que está usando, onde está usando e o que espera alcançar. É isso que faz a diferença entre simplesmente aplicar laser e realmente compreender fotobiomodulação. E é exatamente por isso que eu desenvolvi o Snap Photon, que é o meu aplicativo voltado para fotobiomodulação. A proposta dele é facilitar o dia a dia do profissional da saúde, reunindo em um único ambiente várias ferramentas que podem ajudar na organização e no raciocínio relacionado à fotobiomodulação. Dentro dele, a ideia é reunir pontos de aplicação, tempos de tratamento, calculadora de dosimetria, cadastro de pacientes, fichas de anamnese mais completas, possibilidade de anexar exames e acompanhar as informações de cada paciente de forma organizada. A inteligência artificial também faz parte desse projeto. Ela foi pensada para ajudar o profissional na consulta de informações, na interpretação de parâmetros e na organização do raciocínio sobre os protocolos. Uma das possibilidades é você incluir o manual do laser que utiliza. Com isso, a inteligência artificial poderá considerar características como potência, comprimentos de onda e recursos disponíveis naquele equipamento para ajudar você a compreender melhor como adaptar as informações e os protocolos à realidade do seu aparelho. A proposta é que seja uma ferramenta de apoio ao profissional. Ela não substitui diagnóstico, avaliação clínica ou decisão profissional. Ela serve para facilitar o acesso à informação e tornar o uso da fotobiomodulação mais organizado no dia a dia. E esse é um projeto que continua crescendo. O aplicativo já está disponível, mas ainda estamos acrescentando novos conteúdos e funções gradualmente. O projeto é grande, então praticamente todos os dias existem ajustes, atualizações e novos recursos sendo incorporados. A ideia é que, com o tempo, ele se torne uma plataforma cada vez mais completa para diferentes áreas da saúde que utilizam laser. Além do aplicativo, existe também o Atlas da Fotobiomodulação, que é outro projeto desenvolvido por mim para organizar esse conhecimento. O Atlas possui versões digitais em português, inglês e espanhol. A versão física, neste momento, está disponível em português. Dentro desse projeto também existem aulas e conteúdos complementares que continuam sendo atualizados conforme novos materiais são produzidos. Então eu quis mostrar essas ferramentas aqui porque elas fazem parte do mesmo objetivo desta aula: facilitar o acesso ao conhecimento e ajudar o profissional a entender melhor a fotobiomodulação, os parâmetros, os pontos de aplicação e o raciocínio por trás de cada protocolo. E eu quero reforçar uma coisa muito importante: nenhuma dessas ferramentas substitui o profissional. Nenhum aplicativo substitui diagnóstico. Nenhum livro substitui avaliação clínica.
e nenhuma inteligência artificial deve tomar decisões clínicas no lugar de um profissional habilitado. A tecnologia entra como apoio. O conhecimento continua sendo o principal. E agora, para finalizar, eu quero pedir aquela força que eu comentei no começo da aula. Se essa aula ajudou você, deixa o seu like, dá o seu hype e escreve um comentário. Pode ser dizendo o que você achou, qual parte mais chamou a sua atenção, ou simplesmente dizendo se esse conteúdo foi útil para você. E aproveita também para me contar qual assunto você gostaria de ver nas próximas aulas. Essa interação é muito importante porque me ajuda a entender quais conteúdos realmente fazem sentido para vocês e também ajuda o canal a continuar levando esse tipo de informação para mais profissionais. Muito obrigado por ter acompanhado esta aula até aqui. Espero realmente que esse conteúdo tenha acrescentado alguma coisa à sua prática profissional e principalmente ao seu entendimento sobre fotobiomodulação. A gente se encontra nas próximas aulas. E lembre-se, eu estou aqui para educar, iluminar e revolucionar os seus atendimentos através do conhecimento,